Hoje nós viemos falar sobre atualidades. Hoje eu vim falar com você sobre o que está por trás dessa guerra. Minha opinião, e aquilo que eu tenho visto também que tem acontecido nesse momento tão caótico que o mundo vive, né? O mundo vive ali um momento de muita atenção, pois muitas conspirações também, pessoas com teorias da conspiração, trazendo para as pessoas muitas vezes até um medo. Mas a minha opinião sobre a guerra e sobre também a questão bíblica, né? O que a Bíblia nos fala sobre a guerra, né? A Bíblia fala aqui em Mateus 24:6, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Jesus está dizendo para nós que é necessário que aconteça a guerra, que vai ser inevitável acontecer a guerra. E nós vemos esses conflitos no Oriente Médio, também entre a Rússia e a Ucrânia, e é algo que muitas vezes as pessoas estão ficando preocupadas. Eu estive em Israel por esses meses atrás e eu vi como é seguro aquele país. Nós tivemos um momento em que a sirene soou, ela soa em todo o território ali, israelita, e nós tivemos que descer para a escada, né, ficar na escada do prédio, que era o lugar mais seguro do prédio, e as pessoas têm que parar no meio da rua, descer dos carros, dos ônibus, e foi um momento de tensão. Mas ali era só uma luta, uma briga contra o Hamas, o Hezbollah e algumas organizações ali terroristas. E Israel radicou ali os seus inimigos na maior parte. E, infelizmente ainda acontecem conflitos na faixa de Gaza e alguns lugares ali próximo, né, no país vizinho, que infelizmente, né, muitas pessoas inocentes estão morrendo nessa situação. Ninguém é a favor da morte de pessoas inocentes, na verdade. É muito ruim isso aí. Mas eles têm as suas motivações. Mas agora estão perguntando por que o Irã entrou na briga, por que o Irã está na briga. E qual é a motivação dessa briga, e qual é a motivação que os Estados Unidos está envolvido nessa briga, nessa guerra. Meus irmãos, a motivação de Israel na guerra é se proteger. Porque se você for ver o tamanho do país, do Estado de Israel, ele é do tamanho de Sergipe, do Estado brasileiro. É pequeno, por uma nação ele é pequeno. E nós vemos na outra contrapartida, o Irã tem quase 70 vezes maior de tamanho territorial, a mais do que Israel. Então, o Irã tem vantagem na questão de ter mais gente, 9 vezes mais a população do Irã, maior do que Israel. Os soldados iranianos, os que estão alistados, que estão servindo, eles são 5 vezes a mais do que o que Israel tem. Só que Israel tem a tecnologia da segurança. Os mísseis que é lançado, inclusive quando eu estive lá, foi interceptado no Iêmen, no espaço aéreo da onde foi lançado o míssil. Foi interceptado 2 mísseis de quando eu estava lá. Mas por esses dias, o Irã lançou muito mais além do que era comum lançar os mísseis. E cerca de 10% dos mísseis, o domo de ferro, que ali é o que destrói o míssil antes de cair em terra, ele não conseguiu destruir todos, e alguns lugares de Israel foi atingido. Isso, você vê algumas imagens aqui, é muito terrível, muito ruim isso aí, porque as pessoas estão sofrendo. Brasileiros, eu vi, eles saíram de lá por terra. Eles saíram por terra porque o espaço aéreo está fechado. Não tem como sair. Eles tiveram que andar longe, ir para outros países de lá, pegar o voo para vir para o Brasil. Está caótico a situação.
Mas vamos lá. Israel, ele quer se defender de um possível ataque destrutivo do Irã. Porque o Irã, como diz as informações dos jornais, da imprensa, o Irã financiava o Hezbollah e também financiava o Hamas para bombardear Israel e para ter aquela briga ali na faixa de Gaza. Como Israel destruiu tudo ali, a maioria dos inimigos está todo destruído ali na faixa de Gaza e ali na sua circunvizinhança. Agora, o Irã, eles estão revidando. E o Irã tem-se ali uma notícia que não se sabe se é real, que ele está enriquecendo urânio para fazer ogivas nucleares, bombas nucleares, aonde será, lógico, uma destruição em massa e terrível. Destruirá algo assim, uma bomba, eu creio que talvez destruiria todo Israel. Então Israel, ele tem o seu ataque como uma defesa. Ele está tentando destruir a força do inimigo para que o inimigo não o destrua. Porque se tiver realmente uma bomba nuclear, uma só soltada em Israel, destrói tudo. Israel está bombardeando os lugares aonde saem os mísseis, saem os caças, para destruir a força armada do Irã, para que o Irã não venha destruir Israel com esses poder ibérico que eles têm. Então, Israel, ele está se defendendo atacando. E o Irã está atacando Israel para que Israel não destrua o seu poder ibérico e não chegue na sua usina nuclear também, que eles dizem que é para energia elétrica e tudo mais. Só que, por trás de tudo isso, tem os Estados Unidos. E os Estados Unidos da América, a motivação dos Estados Unidos em fazer com que essa guerra, ela talvez não tenha um acordo de paz, não sei, talvez seja assim o que eles estão trabalhando, é que os Estados Unidos, ele luta não com bala, não com arma, os Estados Unidos luta com a parte econômica. O mundo em guerra, os Estados Unidos é a potência maior do mundo. Todos precisarão de ir até os Estados Unidos. Ele vai vender arma, vai vender bombas, vai colocar o seu exército a favor ou contra. Então, a motivação dos Estados Unidos, ela é econômica, financeira. Então, se os países se lutam, se brigam, os Estados Unidos estão saindo na melhor. Na Ucrânia e na Rússia, também, para os Estados Unidos, economicamente falando, é bom. Por quê? Porque os países que apoiam a Rússia, eles têm também que apoiar na parte financeira, na parte do dinheiro, em várias coisas. E com tudo isso, meus irmãos, eu quero dizer para você que você já pode ver aí na economia, o petróleo subiu, a energia subiu, o que produz energia subiu, petróleo e muito mais coisas. Se o petróleo sobe, todas as coisas derivadas do petróleo vai subir. E se sobe todas as coisas derivadas do petróleo, no final da conta, porque o petróleo é usado no combustível para levar o alimento até os supermercados, para produzir, o alimento, muitas vezes é usado o petróleo, então a economia ela entra em colapso. Com isso, é tudo em dólar, o mundo gira no dólar. E quem é beneficiado diante de tudo isso é um país chamado Estados Unidos, que é o dono do dólar. Olhando para tudo isso, irmãos, biblicamente agora falando, eu vejo uma situação, eu vejo a Bíblia acontecer aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz que Israel vai ser odiado de todas as nações. É bíblico isso aí. Então, se você pegar alguém, for fazer uma pesquisa na rua, perguntar a respeito da guerra, quem que eles acham que estão certos,
eles vão criticar, o povo vai criticar Israel. Por quê? Porque a imprensa mostra só o lado negativo dessa guerra na questão de Israel. Lógico que guerra não tem nenhum ponto positivo, vamos dizer assim, né? Mas, porém, eles falam coisas aonde as pessoas estão colocando em sua cabeça que somente o Israel é o culpado de todas essas coisas. Então a Bíblia nos mostra que todos odiarão Israel. E por fim, quando o anticristo se colocar como governador de todas as nações, a Bíblia diz que após ele, passado-se o tempo do tempo de paz, de acordo de paz que ele vai fazer, tudo ficar tudo bom, tudo maravilha, ele vai começar o tempo da grande tribulação. E aí, o mundo todo vai guerrear contra Israel. Isso é bíblico, é a batalha do Armagedon. Todo mundo inteiro vai bombardear Israel. Por quê? O início é agora. Israel está se defendendo, está guerreando, está lutando, porém, eu quero dizer uma coisa para você. O final é a batalha do Armagedon, aonde também Jesus Cristo vai estar vindo, né, na sua segunda vinda aqui para a terra. Então, a motivação dessa guerra é tudo isso que eu disse para você. Se você é servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, deixa eu te falar um negócio. Você precisa continuar firme no Senhor. Você não pode deixar o mundo com essas narrativas do mundo tirar a sua atenção de Jesus. Pois a guerra está lá no Oriente Médio, a guerra está entre Rússia e Ucrânia, mas nós sentimos o impacto agora aqui. E além de guerras e rumores de guerras que eu li para você, nessa mesma passagem a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. O amor do teu coração pela obra de Deus já se esfriou? Talvez dentro da tua casa ainda também tem guerra. Dentro da igreja que você serve o Senhor, na comunidade que você está, o tempo é tempo de orar, de buscar a Deus, de entender, de viver a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos o justo viverá pela fé. E aquele que recuar, o amor de Deus não está nele. Então você precisa entender que tudo isso que está acontecendo não é guerrinha somente de políticos, de partidos políticos. Aí ficam guerreando para cá, outros guerreando para lá, tendo defesa aos partidos políticos. É tempo da igreja ir para Cristo. É tempo da igreja voltar a viver em Cristo. Parar nas guerras teológicas, parar com as guerras entre famílias, de política. É tempo da igreja buscar o Senhor. É tempo da igreja voltar a Deus. O grande avivamento não vai ser igual teve no passado, algum homem com uma voz falando, todo mundo vai ouvir, e o avivamento vai se espalhar. O avivamento hoje, ele é muito pessoal, muito pessoal. Então você tem que buscar a Deus, ir para a presença dele, servir a ele de coração, e tudo que ele te prometeu, ele vai fazer na tua vida. Tenha certeza disso. Porém, você precisa ficar em Cristo, servi-lo. Essa guerra aqui, ela não pode trazer medo para você. Lógico que todo mundo fica com medo de uma terceira guerra mundial, mas essa guerra aqui, ela tem que trazer temor, porque medo não é igual temor. Medo não é igual temor, ela tem que trazer temor para você, não medo. Porque se você teme ao Senhor, se você teme a Deus, na presença de Deus, Ele vai cuidar de você. E você que está em Cristo, que espera o arrebatamento da igreja, seja mais servo de Deus, ora mais, busca mais, se arrepende dos seus pecados, porque antes de tudo isso aqui generalizar, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Eu quero estar, eu quero subir. E você? Tira suas conclusões desse vídeo. Desejo que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Fique na paz do Senhor Jesus.